Aleluia! Louvado seja o nosso Pai Celestial, pela sua bendita e santa misericórdia, que nos alcança de uma forma especial, nos permitindo, pela segunda vez neste domingo, estarmos voltados para Deus, para recebermos a sua palavra, para entrarmos no Santo dos Santos com as nossas súplicas, com os nossos louvores, com a nossa adoração e para recebermos a sua palavra, porque Deus está presente no meio de nós. É impossível Deus estar presente e não falar aos nossos corações. Estamos com nossos corações abertos, esperando a palavra de Deus, esperando a misericórdia de Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Você que viveu esse domingo inteiro, manhã e tarde, na presença do Senhor, possa também já estar entrando nesta noite na presença do nosso Pai Celestial. Como agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós? Como agradecer a Jesus pelo que Ele fez por nós? As bênçãos sem medida que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E através dessas bênçãos, Ele tem mostrado o seu grande amor sem fim por nós. Como agradecer a Jesus pelo que fez por mim. Bênção sem medidas, vem provar seu grande amor sem fim, e nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que eu sou e o que espero ser, eu agradeço a Deus. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelo que Ele fez por mim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelo que Ele fez por mim. Quero viver para Deus, agradecendo a Jesus. Tive minha vida transformada lá no Calvário de dor, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelo que Ele fez por mim.
obrigado, Deus. Não tem como agradecê-lo, ó Deus. Não há palavras, ó Deus, que possa, ó Deus, mostrar, lembrar o quanto o Senhor é Deus, o quanto o Senhor é poderoso. Receba, ó Deus, de mim, receba de nós toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, antes de mergulharmos na palavra, eu quero, ó Deus, colocar perante o Senhor a vida de Miguel, a vida de Rafael, de Gabriel, de Gustavo, ó Deus, a vida do Brian, a vida do Pietro, a vida da Camille, ó Deus, a vida da Carol, a vida, ó Deus, de Isabela, da vida do Bernardo, do Tiago, ó Deus, do Azaf, da Helena, a vida do Caio, ó Deus, a vida do João Pedro, a vida, ó Pai, da Giovana, a vida do Vandrei, a vida do Lourenço, para que Tu venha guardar a vida de cada uma dessas crianças. Colocamos também a vida de Neide, a vida de Andréia e a vida de cada um dos irmãos que se encontram enfermos, ó Deus, para que a Tua graça faça a diferença na vida de cada um deles, ó Deus. Opera abundantemente, ó Deus, nesta noite em nossas vidas, ó Pai. Toca, ó Pai, na nossa mente, para que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar de forma especial, para que entendamos e vivamos para o louvor da Tua glória. Unge, ó Deus, a Tua palavra, unge, ó Deus, os tópicos da Tua mensagem, para que nós possamos, ó Deus, ouvir, entender e sairmos abençoados para a honra e para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos abrir o livro de Amós, capítulo 3, os 2 primeiros versículos, para abrirmos a pregação nessa noite maravilhosa. O título da nossa pregação é: as nossas iniquidades não estão e não estarão ocultas aos olhos de Deus. Aleluia. As nossas iniquidades não estão e não estarão ocultas aos olhos de Deus. E no livro de Amós, capítulo 3, diz o seguinte: o castigo contra a maldade de Israel. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Mais uma vez, ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Amém e amém. Senhor, Te louvamos, Te agradecemos por essa leitura altamente abençoada. Pedimos uma capacitação dos altos céus, que não seja eu a pregar, mas o Teu Espírito pregando a Tua palavra através da minha vida, para que nessa noite de Santa Ceia ouçamos a Tua palavra, entendamos a Tua palavra e possamos ceiar, ó Deus, abençoados, tranquilos, ó Pai, de que, ó Deus, a Tua palavra nos alcançou e a Tua graça, ó Deus, se fez em nossas vidas. Receba toda adoração em nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. As nossas iniquidades não estão e não estarão ocultas aos olhos de Deus. Uma certa ocasião, ouvia uma palavra a qual a pessoa dizia: aos olhos que tudo vê.
aos olhos que tudo vê, aos olhos que nada passa desapercebido diante dele. É acerca desses olhos que nós estaremos pregando nesta noite. Nós estaremos falando acerca desse Senhor, acerca desse poderoso Deus. Vamos falar das realidades que nós precisamos atentar no ciclo da nossa caminhada, para que possamos caminhar, viver, honrar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, para a honra e para a glória do seu nome. O profeta Amós, nessa noite maravilhosa, sendo um instrumento na mão de Deus, sendo usado por Deus, nos levou a essa tão abençoada narrativa. Como que esses dois versículos tão somente, que nós fizemos a leitura nessa noite, nos abençoa. Nos abençoou e nos abençoa. Nos leva a uma reflexão. Nos leva a refletirmos acerca das nossas vidas. Nós estamos vivendo para a honra e para a glória do Senhor. Nos leva a fazermos essa reflexão. Meu amado irmão, estamos a cada fim de semana na casa de Deus, ouvindo a pregação do Evangelho, cada fim de semana na casa de Deus, sendo instruídos nos caminhos que verdadeiramente agradam ao Senhor nosso Deus, caminhos esses os quais nós devemos trilhar. Então, Ele tem com o seu Espírito usado pessoas que nos orientam e que nos mostram verdadeiramente o caminho o qual Ele deseja que nós andemos. Cada culto é uma realidade, é passada para com as nossas vidas. E, meus amados irmãos, eu posso dizer que nada é sem um objetivo. Nada nos vem sem uma finalidade. Se cada culto, uma palavra, um assunto novo é trazido para nós, nada é sem uma finalidade. E o que Deus quer que nós saibamos, através do profeta Amós nessa noite, antes de tocarmos os elementos da mesa. O que Deus quer que nós saibamos, meus amados irmãos? Deus, nessa noite, Ele deseja que nós saibamos que nós não somos colocados nesse mundo, nós não estamos vivendo nesse mundo segundo o nosso bel prazer. Nós estamos tão somente fazendo aquilo que cabe a nós fazermos. Não. Ele quer que nós saibamos nesta noite que toda, sem exceção, toda a nossa vida ou as nossas vidas estão expostas diante dos olhos de Deus. Atentem para essa realidade. Todas as nossas vidas estão expostas diante dos olhos de Deus. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas estão diante dos olhos de Deus. Não importa o que você é, não importa o que você faça, o Senhor está com os seus olhos atentos a cada um dos seus passos. E, meu amado irmão, olhamos para essa realidade e muitas vezes acreditamos que é um peso para nós. O Senhor está com seus olhos fitos em nós, 24 horas por dia é um peso, mas eu digo nessa noite, que privilégio, irmãos, que privilégio ter essa realidade sobre nós. Os olhos do Senhor fitos em nossas vidas. Sabe por quê, meu amado irmão? Os olhos do Senhor estão fitos em nós. O Senhor Deus, Ele nos ama.
O Senhor Deus tem ciúme de nós. O Senhor Deus quer o melhor para a minha vida, o Senhor Deus quer o melhor para com a sua vida. O Senhor quer que nós trilhemos o melhor caminho. Se fosse para trilharmos qualquer caminho, nós ficaríamos lá no Egito, como nós vimos na narrativa. Se fosse para ficarmos em qualquer caminho, Ele nos deixaria lá no Egito. Mas nós lemos aqui na palavra de Deus, olha só o que diz o versículo 2: de todas as famílias da terra, dizendo, somente a vocês eu o escolhi, portanto, eu punirei todas as vossas iniquidades. Olha o quanto você é exclusivo para Deus. Dentre milhões de pessoas, debaixo deste céu, você precisa entender que o Senhor escolheu a você, irmão. O Senhor escolheu a você para Ele dirigir, para Ele cuidar, para Ele abençoar, para Ele livrar de todos os males. Dentre todas as famílias da terra, você foi escolhido. A sua família, podemos dizer assim, foi escolhida. Dentre todas as pessoas que vivem debaixo deste céu, olha só o que Deus diz. Deus diz que somente a nós, somente a mim, somente a você, Ele se fez conhecer. Deus se fez conhecer para mim e para você. E por causa disso, meu amado irmão, nós precisamos estar a cada dia mais atentos, a cada dia mais vigilantes, pois todas as nossas vidas, toda a nossa vida, estão debaixo do olhar do Senhor nosso Deus. Toda a nossa justiça está debaixo do olhar do nosso Deus. Toda a nossa injustiça também está debaixo do olhar do nosso Deus. Ao passo que Ele diz que todos nós seremos visitados por Ele, porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso poderoso Deus. Mas, pastor, Deus está advertindo os crentes? Aos israelitas que Deus está advertindo? E, meu amado irmão, entenda o que eu vou dizer para você. Deus está advertindo, sim. Está advertindo, sim, aos crentes, aos cristãos. E podemos dizer, está advertindo a nós. Nos nossos dias, está advertindo as nossas vidas. Nós somos israelitas para com o Todo-Poderoso Deus. Está dizendo para nós que nós não estamos largados. Olha só que privilégio, que prazer que você tem de saber que você não está largado. Você não foi jogado para viver nesse mundo ao seu bel prazer, ao seu cuidado, não, irmão. Deus está dizendo para você que Ele está no controle da sua vida. Está dizendo para você que todas as suas transgressões, está dizendo para você que todas as suas iniquidades seriam visitadas por Ele. Seriam visitadas por Ele. Pois eles foram, os israelitas, foram o povo escolhido. Deus escolheu, dentre todos os povos da terra, os israelitas para serem seus filhos,
para abrirem os lábios e dizerem: eu sou filho de Deus. Deus olhou a mim, escolheu a você, para termos essa postura, para termos esse prazer, para termos essa alegria de dizermos que nós somos filhos de Deus. Falando nessa dimensão, parece ser pouca coisa ser filho de Deus. Olhamos nos nossos dias e vimos um menosprezo tão grande para essa condição, pessoas menosprezando essa condição, parece ser algo pequeno. Mas olha, meus amados irmãos, os privilégios que nos foram dados. Entenda os privilégios que nós recebemos desse Deus Todo-Poderoso, que diz que há de punir as nossas iniquidades. Entendam, irmãos, a eles foram dados, os israelitas, e também a nós, foram dados os oráculos de Deus. Foram concedidos para eles os oráculos de Deus. Para os outros não, mas para Israel foram concedidos os oráculos de Deus. E por causa disso, Deus estará cobrando. Ele disse que estaria cobrando, não está dizendo que vai cobrar algo que Ele não lhe deu. Não está dizendo que vai cobrar algo que Ele não deu para você, mas está dizendo algo que Ele deu. E ao entendermos, amados irmãos, acerca dos oráculos de Deus, nós estamos falando da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela foi passada para com os israelitas. A vontade de Deus, ela foi, ela é, ela tem sido passada para mim, tem sido passada para você. A vontade de Deus. Tem mais, irmãos. Um outro privilégio, além de receber a vontade de Deus para praticar, para colocar em prática, um dos privilégios deste povo era que deste povo nasceria o libertador. Daquele povo de Israel, israelita, saía o libertador do mundo. Nasceria aquele que ia salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus estaria saindo daquele povo. Por isso, meu amado irmão, o peso da transgressão daquele povo era maior do que o peso da transgressão dos outros, que nada receberam. Muitas vezes nós analisamos a vida debaixo dos nossos olhos, debaixo desse céu que nós vivemos, olhamos, analisamos a vida e ficamos a julgar, ficamos a condenar as pessoas que estão vivendo uma prática, muitas vezes, errada, fora daquela que nós recebemos, acreditamos ser a prática correta, nós ficamos a reclamar. Mas como eles vão viver aquilo que eles não têm consciência? Para eles não foi passado na dimensão a qual foi passado para nós. Eu, você, nós, a cada fim de semana e até mesmo no meio de semana, vem uma palavra para com as nossas vidas. De maneira que nós cobramos dos outros quando nós deveríamos cobrar de nós mesmos. Meus amados irmãos, trazendo isso para os nossos dias, trazendo isso para hoje, entenda, meus amados irmãos, por que Deus vai nos cobrar? Porque Deus escolhe os homens, Deus escolhe aqueles que o servirão, escolhe aqueles que estarão o servindo mediante o coração, pela fé. Deus olha o coração, escolhe aquela pessoa que pela fé em Deus recebe aquele chamado de Deus, e com essa escolha
que recebeu de Deus para fazer a sua obra, ela também é capacitada por Ele, e a partir daí ela recebe essa aceitação. Ele nos faz compreender os seus desígnios, Ele faz compreender os seus decretos, Ele nos faz compreender a sua vontade. E por causa disso, tão somente, é que Ele diz que Ele irá nos cobrar. Entenda, meu amado irmão, nós somos um povo privilegiado. Eu, você, nós somos privilegiados e precisamos honrar esse privilégio. Já sendo chamada a atenção nessa noite para que você possa entender. Você é um privilegiado e você precisa honrar esse privilégio. Porque o privilégio que não é honrado, ele se perde. Quando você menos perceber, perdeu-se, já era, não tem mais aquele privilégio. E mais do que isso, ninguém poderia receber maior honra do que essa, irmãos. Ninguém poderia receber maior honra a de conhecer os mistérios dos céus. Ninguém poderia receber maior honra. E isso para nós é uma honra sem igual, conhecer os mistérios dos céus. Vamos ver Mateus capítulo 13, versículo 10 até o versículo 13. Mateus 13, versículo 10 ao versículo 13. E o versículo 10 do capítulo 13 de Mateus diz o seguinte: então se aproximaram os seus discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Perguntou a Jesus: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Olha, meu amado irmão, como somos privilegiados. Por que eu entendo a palavra de Deus? Por que você entende a palavra de Deus? Por que a palavra de Deus é pregada, é trazida para você e soa bem ao seu coração? Chega bem ao seu entendimento a palavra de Deus, irmão. Entenda de uma vez por toda, você é um privilegiado, você é um escolhido de Deus. Deus deu o entendimento da palavra dele para você. Jesus está dizendo, porque para vocês foi aberto o entendimento. Já pensou quanto que você é privilegiado, meu amado irmão? Honra a honra que foi otorgada para você. O Senhor Jesus concedeu a você o privilégio de entender a palavra dele. E qual é a grande verdade a ser dita nessa noite? Qual a grande verdade? Há pessoas no nosso meio, quando eu digo no nosso meio, eu digo nesse mundo no qual nós vivemos, altamente gabaritadas na palavra de Deus. Há pessoas que entendem verdadeiramente a palavra de Deus e pregam e fazem, acontecem, mostram maravilhas sem iguais, mostram livros, explicam as escrituras, pessoas que entendem de uma forma sem igual a palavra de Deus, amados irmãos. É comum para nós encontrarmos pessoas nessa dimensão, nesses dias, entendendo de uma forma sem igual a palavra. Mas entenda, meus amados irmãos, elas só compreendem, elas só entendem a palavra de Deus, só entende e só compreende a palavra de Deus aqueles que Deus abre o entendimento.
Não é qualquer um que pode entender ou que entende a palavra de Deus. Somente aqueles que Deus abre o entendimento. E por causa disso, há pessoas e mais pessoas que entendem a palavra de Deus, que explicam a palavra de Deus, que montam até livros por causa da palavra de Deus. Mas entendam, meus amados irmãos, essa dádiva, isso é uma dádiva. E essa dádiva também implica em responsabilidade. A dádiva do entendimento, a dádiva do conhecimento da palavra de Deus implica em responsabilidade. Todo aquele que tem o entendimento, que tem o conhecimento da palavra de Deus, precisa ter responsabilidade perante Deus. Responsabilidade em que sentido, pastor? Precisa entender que ele não é o tal. Precisa entender que ele não é o sabichão. Precisa entender que somente ou somente chegou ao ponto que chegou porque Deus assim quis. Só chegou ao ponto que chegou porque Deus assim quis. Vamos ler mais uma vez Mateus 13, do versículo 10 ao versículo 13. Olha só o que diz. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouve e nem entende. Aonde que está a sabedoria? A não ser em Deus. A não ser Deus abrir o seu entendimento. Deus dá a condição para que você entenda a sua palavra. Precisa, meu amado irmão, existir responsabilidade perante Deus daquele que tem um entendimento mais aprimorado da palavra dele. Porque Deus cobrará. Deus vai cobrar, como nós lemos no início da mensagem. Deus cobrará aquilo que o fez conhecer. Aquilo que ele te fez conhecer, ele vai te cobrar. Para que você jamais se desvie desse caminho maravilhoso. O que nós podemos dizer, pastor, acerca do nosso Deus? Nós podemos dizer. Podemos dizer, assim como nós vimos em Amós, que ele vai cobrar. Ele disse que vai cobrar da igreja. Disse para os irmãos israelitas. Podemos dizer que ele vai cobrar, que ele é um Deus de justiça, mas também podemos dizer que ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de amor. Mas nós não podemos deixar de entender que ele é um Deus justo. Não podemos deixar de entender que ele é um Deus que faz justiça. Todo justo faz justiça. De maneira, meu amado irmão, que Deus, ele revela a aliança com o povo de Israel. Tudo que ele diz que vai cobrar, ele não é de uma hora para outra. Deus revela a aliança com o povo de Israel. E mais do que revelar a aliança, ele ordena que Israel guarde os mandamentos da aliança que ele estabeleceu com eles. Veja o que ele fez. Vamos ver isso, está em Deuteronômio, capítulo 7, vamos lá.
Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 6 até o versículo de número 11. Nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é amor, mas precisamos entender que Deus é justo, que Deus faz justiça, que Deus revela a sua aliança com o seu povo e ordena a guarda dos mandamentos desta aliança para que o seu povo abrace. E o versículo 6 de Deuteronômio 7 diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse seu povo próprio, de todos os povos que há na terra. Não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eram um povo menor do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos seus pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até quando? Até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer, não será demorado, para com o que odeia, prontamente lhes retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e o juízo que hoje te mando cumprir. Olha só o que Deus diz. O que Deus faz para conosco. O Senhor Deus revela para nós a sua aliança, revela para nós os seus decretos, a sua vontade, os seus preceitos, e só depois disso Ele nos manda cumprir. Deus jamais procura em você algo que Ele não plantou. Deus jamais vai procurar em mim algo que Ele não estabeleceu na minha vida. Ele só vai procurar aquilo que por Ele foi estabelecido. Entenda, meu irmão, Jesus, na parábola dos servos vigilantes, Ele nos exorta a sermos prudentes. Nos exorta a sermos prudentes, nós precisamos ser prudentes. Ele nos afirma que aqueles a quem muito se deu, olha só, a quem muito se deu, muito será cobrado. Na parábola dos servos vigilantes, ele nos exorta a termos prudência, mostrando que aquele que muito recebe, muito será cobrado. A quem tem e não conserva, aquilo que tem, sofrerá maior punição do que os demais. Existe, nos nossos dias, um louvor que diz o seguinte: quero que valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Porque o que não conserva o que tem, sofrerá maior punição do que os demais. Você não tinha nada, irmão. Nós chegamos perante Deus vazios, não tínhamos nada. E o Senhor nos acrescentou tamanha honra, tamanha glória. E de repente, nós vivemos as nossas vidas a desperdiçarmos aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Entenda, aquele que não conserva o que tem, sofrerá maior punição do que
os demais. A quem muito se deu, muito lhe será cobrado. Muito lhe será cobrado. Atentem para essa realidade. Quem são os servos que receberam os mandamentos e receberam os estatutos do Senhor? Quem são os servos, quem foram os servos que receberam aliança com o Senhor? Por mais que você possa não entender, e até mesmo não aceitar, os servos que receberam os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, os servos que estão em aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso, esses servos somos nós. Ao falar que o Senhor estará cobrando dos seus servos, esses servos somos nós. Precisamos interpretar nessa dimensão, esses servos somos nós. Nós, os que recebemos os ensinamentos do Senhor em todos os cultos. Esses servos somos nós. E por causa disso, tão somente, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para nós nesta noite. Aquele servo que sabe a vontade do seu Senhor, preste bem atenção, aquele servo que sabe a vontade do seu Senhor e não se apronta, e não se apressa, e não faz a sua vontade, o servo que sabe do que tem que fazer e não faz, ele será castigado com muitos açoites, diz a palavra de Deus. E nós temos visto nos nossos dias testemunhos e mais testemunhos. Pessoas, irmãos, que receberam ensinamentos, receberam estatutos do Senhor nosso Deus, mas que optam por fazer exatamente o contrário daquilo que Deus estabeleceu. Fazer exatamente o contrário. A quem muito se deu, diz a palavra de Deus, a quem muito se deu, muito lhe será cobrado. A quem muito se deu, muito lhe será cobrado. A palavra que temos recebido, meus amados irmãos, mesmo com pandemia, né, sem culto presencial, uma coisa nós podemos afirmar: o Senhor, nosso Deus, não se esqueceu de nós. Não se esqueceu das nossas vidas. Porque mesmo com essa impossibilidade de ter culto, a palavra de Deus tem chegado até as nossas vidas. E essa palavra não é para guardá-la em nossos corações tão somente. Não é para guardá-la tão somente em nossos corações. Essa palavra que tem sido trazida para nós precisamos aplicá-la em nossas vidas. Precisamos aplicá-la em nossas vidas todos os dias. Todos os dias temos que fazer a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Por quê, pastor?
Pois aqueles que não conhecem a palavra de Deus, a aplicação dela que nós temos que fazer em nossas vidas, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não será cobrada. Não pode ser cobrada. Como é que eu vou cobrar algo que eu não dei para você? Como é que eu vou cobrar de você algo que eu não te dei? Mas, meus amados irmãos, a misericórdia de Deus, que será a aplicação para a vida daqueles que não receberam nada. Mas para você, para mim, que temos recebido a palavra de Deus, o que nós podemos esperar de Deus? Que Deus vai dizer para mim e dizer para você. Entenda, meu amado irmão, aquele que recebeu a palavra de Deus foi um privilegiado. Nós somos privilegiados. Recebemos a palavra de Deus em nossos corações. Recebemos a palavra de Deus em nossos corações. Aquele que conheceu a palavra de Deus, esse é muito mais do que privilegiado. Recebeu e conheceu a palavra de Deus. Muitas pessoas recebem algo, mas não conhecem aquilo que recebe, aquilo que possui. Olhamos e vimos isso nos nossos dias. Aquele também que tomou ciência da palavra, tomou ciência da vontade de Deus para com a sua vida. E, infelizmente, não praticou, não colocou em prática. Nesse caso, esse não é mais inocente. Esse não é mais inocente. Recebeu a palavra, recebeu os ensinamentos e não colocou em prática. Lá no livro de Amós, Deus diz que estará cobrando. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vocês vos escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as suas iniquidades. Qual a conclusão nós podemos chegar? E a conclusão é que nós precisamos permanecer firmes. Permanecermos firmes, receber a palavra de Deus, absorvê-las em nossos corações, praticando, aplicando a cada dia em nossas vidas, de maneira que venhamos a conservar as tradições que nos foram entregues, as tradições que nos foram passadas através de parábolas, passadas através de epístola. Quando falamos de epístola, falamos de cartas. Muitas das tradições que nos foram passadas foram por cartas que nós recebemos. Precisamos conservar. E o que é conservar as tradições? O que é conservar? Conservar as tradições é guardar aquilo que nós recebemos, é guardar aquilo que nos foi confiado por homens de Deus. Homens de Deus passaram para nós a vontade e o querer de Deus para com as nossas vidas, e nós precisamos conservar em nossas vidas.
Não existe uma outra maneira de conservarmos que foi passado para com as nossas vidas, a não ser praticando todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai Celestial, a praticarmos a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, o conhecer, e não somente o conhecer, ó Deus, mas dá-nos, ó poderoso Deus, o guardar as tradições, ó Deus, da Tua palavra. Guardarmos, ó Deus, em nossos corações aquilo que o Senhor tem ensinado para com as nossas vidas, através de muitas palavras, através, ó Deus, de ensinamentos que só o Senhor tem sobre as nossas vidas. Neste momento de Santa Ceia, segure o seu pão nessa noite, erga o pão que está na sua mão, apresente-o para o Senhor, agradecendo a Ele pela graça recebida. Esse momento de Santa Ceia é um privilégio, irmão. É um privilégio que Deus concede para nós. Não é uma obrigação de Deus para conosco, não é um privilégio de Deus para conosco. Entregou o seu Filho para morrer por nós, morrer por mim e morrer por vocês. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esse pão, ó Deus, que tem gosto de pão tão somente. Esse pão, ó Deus, que não tem gosto de carne, mas cremos, ó Pai, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como Ele falou naquela noite, essa é a realidade. Ele disse que esse era o meu corpo, que é dado por vós. E verdadeiramente o Senhor Jesus deu o seu corpo por mim, por você, por nós, para que nós venhamos a honrar o corpo, para que nós venhamos a valorizar o corpo, para que nós possamos viver a expectativa de estarmos com Ele mais uma vez, pelos séculos dos séculos, louvando e bendizendo o seu nome. Precisamos manter as tradições. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor. Derrame da Tua graça sobre nós, derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por poder participar da Tua mesa. Na noite a qual o Senhor Jesus foi traído, tomando pão, partiu, deu os discípulos e disse para eles: este é o meu corpo que é dado por vocês. Tomem dele e comam todos. E assim os discípulos fizeram. Ouviram a voz do Mestre, comeram o pão todos e assim estavam começando a confirmar a nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Ao comermos desse pão nesta noite, nós não estaremos sentindo o gosto de carne, mas o Senhor Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos estar nesta hora ceando para a glória do seu nome. Obrigado, Jesus, por esse pão que não tem gosto de carne. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Senhor. Amém e amém. Aleluia. Aleluia, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esse pão. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado por estarmos, ó Deus, compondo o Teu reino, ó Deus. O Teu reino que é sempre eterno. O Teu reino que é firmado, ó Deus, na misericórdia do Senhor.
Oh, Pai, que é firmado em justiça, em igualdade, ó Deus. Assim como o Senhor nos diz nesta noite. De todas as famílias da terra, somente nós fomos escolhidos pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela tua escolha. Pela tua escolha. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam. Meu rei. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Reino, os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as bocas se abrem para dizer que tu és o Deus, para dizer que tu és o Deus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Ainda naquela noite, o Senhor Jesus estava reunido com os seus discípulos, tomando o cálice de vinho, erguendo o cálice, soltava as seguintes palavras: este é o cálice da nova aliança, a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O sangue de Jesus foi derramado horas à frente, glória a Deus, para a remissão de pecado, remindo o pecado, nos aproximando novamente de Deus. Um privilégio sem igual. O Senhor veio para nos aproximar de Deus, e nada pode fazer com que nós nos afastemos de Deus. Precisamos estar a cada vez mais juntos a Deus por causa do sangue de Jesus. Obrigado, Jesus, por esse cálice que não tem gosto de sangue, mas que representa o pacto o qual o Senhor estabeleceu entre o Senhor e nós. Vamos tomar do cálice todos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, exaltado seja o nosso Deus. Obrigado pelo teu reino que é sempre eterno. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Obrigado, Deus, essa noite maravilhosa. A tua graça continue fazendo a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.